Em 930 a.C., o reino mais rico da terra se partiu, sem que nenhuma espada fosse levantada. Não foi um exército estrangeiro que destruiu Israel. Foi uma única frase dita por um rei. Um reino construído por 40 anos de ouro e sabedoria ruiu em menos de um dia. 10 tribos se recusaram a obedecer. 2 ficaram. E o mundo antigo nunca mais foi o mesmo. Esta é a história do dia em que Israel se olhou no espelho e viu 2 rostos completamente diferentes. Uma história que começa com o maior rei que Israel já teve e termina com sua maior vergonha. Salomão construiu o templo de Deus com cedros do Líbano e ouro de Ofir durante 7 anos. Mas o que ele construiu dentro de si mesmo foi o que destruiu tudo que seus pais conquistaram. Salomão governou Israel por 40 anos, de aproximadamente 970 até 931 a.C. Seu reino se estendia do rio Eufrates até a fronteira do Egito, uma extensão sem precedentes. A renda anual do reino era de 666 talentos de ouro, segundo 1 Reis 10:14. Rainhas, príncipes e mercadores vinham de nações distantes apenas para ouvir sua voz. Mas Salomão tomou 700 esposas e 300 concubinas de nações que Deus havia proibido. Essas mulheres trouxeram seus deuses, Astarté dos Sidônios, Moloque dos Amonitas, Quemós. O rei mais sábio da terra construiu altares para ídolos, no mesmo monte onde Deus habitava. E foi então que a sentença foi pronunciada, não por um general, não por um inimigo externo. 1 Reis 11:11 registra as palavras exatas. O reino seria arrancado de sua linhagem após sua morte. Apenas uma tribo seria poupada, por causa de Davi, seu pai, e por causa de Jerusalém. Salomão viveu seus últimos anos sabendo que havia plantado a destruição do próprio legado. Inimigos começaram a surgir de dentro. Hadade e o Edomita, e Rezon, filho de Eliada, de Damasco. O reino que nenhum exército conseguiu dobrar, começou a rachar por dentro, silenciosamente. E entre os próprios servidores de Salomão, um jovem efraimitano chamado Jeroboão começou a se destacar. Salomão percebeu a ameaça e ordenou sua morte. Jeroboão fugiu para o Egito. Lá ele esperou, em silêncio. Até que a notícia chegou. Salomão havia morrido. Jeroboão, filho de Nebate, não era um rebelde comum. Era um homem marcado por uma profecia. O profeta Aías de Siló o encontrou sozinho num campo e fez algo que ninguém esperaria. Aías rasgou sua capa nova em 12 pedaços, um para cada tribo do povo de Israel. Entregou 10 pedaços nas mãos de Jeroboão e disse: "Estas 10 tribos serão suas para governar." A condição era clara: obedecer às leis de Deus como Davi havia feito, e o trono seria eterno. Jeroboão guardou aquelas palavras dentro de si por anos, enquanto o Egito o abrigava em silêncio. Com a morte de Salomão, Jeroboão retornou, e todo Israel o conhecia pelo nome. O povo convocou Jeroboão para falar em nome das tribos do norte diante do novo rei. O herdeiro do trono era Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, jovem, inexperiente, arrogante. A reunião foi marcada em Siquém, cidade antiga, território do norte, longe de Jerusalém. Era uma escolha carregada de significado. O norte não ia até Roboão,
ele que viesse até o norte. Roboão aceitou, viajou para Siquém, e ali, diante de todo Israel, o destino esperava por ele. O povo tinha uma única exigência: reduzir o peso dos impostos e do trabalho forçado do reino. Era um pedido simples, razoável, o tipo de pedido que um rei sábio responderia com uma palavra: sim. Roboão pediu 3 dias para pensar. O povo esperou, e essa espera custou um reino inteiro. Ele consultou os anciãos, homens que serviram ao lado de Salomão por décadas inteiras. Os anciãos foram diretos: ceda ao povo hoje, sirva-os com palavras suaves, e eles serão seus para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho e foi ouvir os jovens com quem havia crescido na corte. Os jovens conselheiros disseram: mostre que você é maior que seu pai, não menor, não igual. E então Roboão, diante de todo Israel reunido em Siquém, abriu a boca e disse as palavras fatais. 1 Reis 12:14 registra: meu pai vos castigou com chicotes, eu vos castigarei com escorpiões. O silêncio que caiu sobre Siquém naquele momento deve ter durado apenas alguns segundos. E então as 10 tribos do norte responderam, com as palavras que rasgaram Israel ao meio para sempre. 1 Reis 12:16 registra: que herança temos nós com Davi, cada um para as suas tendas, ó Israel. Adorão, o chefe dos trabalhos forçados enviado por Roboão, foi apedrejado até a morte pelo povo. Roboão subiu em seu carro e fugiu de Siquém para Jerusalém às pressas. O reino havia acabado. As 10 tribos do norte coroaram Jeroboão como rei, exatamente como Aías havia profetizado anos antes. Em um único dia, o Reino Unido de Israel, fundado por Saul, consolidado por Davi, havia cessado de existir. Ao sul ficou o reino de Judá, Roboão, Jerusalém, o templo, a linhagem de Davi intacta. Ao norte surgiu o reino de Israel, 10 tribos, Jeroboão, Siquém como capital provisória. Roboão reuniu 180.000 guerreiros de Judá e Benjamim para reconquistar o norte pela força. Mas o profeta Semaías entrou diante do rei com uma mensagem que paralisou o exército inteiro. Não subais, não pelejeis contra vossos irmãos. Isto foi feito por mim, diz o Senhor. 180.000 soldados obedeceram, voltaram para casa. A guerra não aconteceu, desta vez. Mas Jeroboão enfrentava um problema imediato que ameaçava seu novo reino por dentro. O templo de Salomão ficava em Jerusalém, território de Judá, território do inimigo. Se o povo do norte continuasse subindo a Jerusalém para adorar, seus corações voltariam para Roboão. Jeroboão tomou então uma decisão que selaria para sempre o destino espiritual do reino do norte. Fundiu 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e em Dan, nas extremidades do território. E disse ao povo: eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. 1 Reis 12:28. As mesmas palavras que Arão havia dito no deserto 400 anos antes, diante do bezerro de ouro. O pecado de Jeroboão, essa expressão aparece 18 vezes no livro dos reis, como uma marca permanente. Todo rei que veio depois dele no norte seria julgado pela mesma pergunta: seguiu o pecado de Jeroboão? A divisão política havia durado um dia, a divisão espiritual duraria mais de 200 anos. No 5º ano do reinado de Roboão, o Egito atacou Jerusalém e quase apagou tudo o que restava.
O faraó Sisaque marchou com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e tropas incontáveis. Sisaque saqueou o templo de Salomão, levou os escudos de ouro, os tesouros do palácio real. Os escudos de ouro maciço que Salomão havia feito foram substituídos por escudos de bronze barato. Bronze no lugar de ouro, uma metáfora exata do que o reino de Judá havia se tornado em 5 anos. No norte, a situação era ainda mais sombria. Jeroboão inaugurou uma tradição de reis assassinos. De seus 19 reis, apenas um, morreu de morte natural no trono em paz. Os demais foram assassinados, deprimidos, destroçados, alguns após reinados de apenas 7 dias. Em 722 a.C., a Assíria de Sargão II deportou as 10 tribos do norte, dispersas e nunca mais reunidas. O reino de Israel durou 209 anos e terminou num exílio, do qual nunca voltou. O reino de Judá resistiu mais, até 586 a.C., quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo. O mesmo templo que Salomão construiu com cedros e ouro foi reduzido a cinzas e pedras quebradas. Tudo isso começou numa tarde em Siquém, com uma frase arrogante, e um povo que já havia tido o suficiente. O orgulho de um homem destruiu o que a fé de outro havia construído ao longo de gerações inteiras. Há uma pergunta que esta história deixa suspensa no ar como poeira após uma batalha perdida. O que teria acontecido se Roboão tivesse ouvido os anciãos, em vez dos jovens conselheiros da corte? Teria Jeroboão ficado contente com um cargo na corte e a profecia de Aías nunca se cumprido? Os historiadores debatem, mas o texto de 1 Reis é preciso. Isso foi planejado desde Salomão. A divisão não foi um acidente. Foi a consequência exata de escolhas feitas décadas antes desta tarde. Salomão abriu a porta. Roboão apenas a atravessou, sem perceber que ela levava para o abismo. E Jeroboão, o homem escolhido por um profeta, tornou-se o arquétipo do líder que usa a fé como ferramenta política. Os bezerros de ouro não eram apenas ídolos, eram instrumentos de controle de um povo inteiro. 3 homens, 3 falhas distintas, um reino partido que nunca mais se reuniria em vida terrena. A história do reino dividido não é apenas bíblica, é um espelho que qualquer geração pode reconhecer. Se essa história te marcou, deixe o like e segue o canal Eco do Passado agora mesmo. E compartilha com alguém que precisa saber que impérios não caem por fora, caem por dentro primeiro.